Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos, tem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Sob o Signo da Cruz. É bem importante lembrar assim que a cruz da crucificação de Jesus não é a cruz do Criador. A cruz do Criador, ela tem os 4 braços iguais, é um equilíbrio. Esse equilíbrio nós podemos observar que existe na criação. E de todas as maneiras, se não tem interferência do ser humano, na natureza a criação é equilibrada. Aquela árvore é equilibrada, aqueles animais que são criados soltos são equilibrados. Então, o signo da cruz do Criador. Precisa de lembrar sempre assim, que ela tem os 4 braços iguais. E o espírito humano que não está sob o signo da cruz do Criador, hoje se encontra, podemos dizer assim, inseguro, desesperado, sem perspectiva para um futuro. Depois nós sabemos assim que para cada um tornar-se seguro na sua vida interna, porque a segurança está sempre relacionado dentro da pessoa. É o cérebro da pessoa que deixa a pessoa insegura, porque ele não tem base. Então é bem importante a gente lembrar assim que para ter base a pessoa precisa de ter o ponto de apoio dela em outra coisa. Não é no cérebro, porque com o cérebro a pessoa vai fazendo as observações, vai fazendo os pensamentos e vai caminhando e ela não chega a uma conclusão. A base que uma pessoa precisa de ter na vida é conhecendo o livro Na Luz da Verdade. Esse livro é aquela importância dos ensinos, porque na época de Jesus, ele dizia assim que ele saiu do Pai e volta ao Pai, e que viria um outro que não ele. Então, quando as pessoas estudam, tem que ter um aprofundamento, porque em Mateus tem uma confusão quando ele fala da anunciação do anjo e fala também das profecias de Isaías. Quer dizer que tínhamos que ter um aprofundamento para ver que as referências que Jesus trouxe, que viria um outro, é mais uma oportunidade que o Criador está concedendo ao espírito humano para aqueles que tiverem boa vontade de voltar para a pátria do Espírito. A insegurança existe. E depois nós podemos lembrar assim, que há várias décadas, muitas décadas, as pessoas tinham uma naturalidade. Eram felizes, portavam-se naturalmente, existia uma harmonia. Para muitos, podemos observar assim, que é como se fosse um paraíso. Quer dizer que a atuação da estrela do juízo manifestando para a época da purificação. Então, acabou aquela condição de como se fôssemos felizes e alegres. Porque naquela época não estava exigindo que o ser humano definisse a favor ou contra a luz. Quer dizer que nós tivemos a opção e cada um tem que lembrar assim que essa opção manifesta dentro de cada um. E nós não temos uma justificativa para falar assim que nós não sabíamos, nós não percebemos, não existe essa justificativa. Porque o Criador, assim que nós nascemos, ou quando a mãe está gestando, aquela criança manifesta. E é bem importante porque é comum ouvir mães dizerem assim que ela não pode fazer assim porque a criança não aceita. Depois nós sabemos que a criança, na barriga da mãe, ainda influi. A mãe passa a ter sonhos que ela não tinha. Quer dizer que o Criador nos possibilitou
assim que houve a concepção, o começo do certo e o começo do errado. Porque no caso do relato daquela mãe, quando a criança fica maior, a criança verbaliza os sonhos que ela estava tendo. Esse sonho quer dizer que a mãe tinha no período de gestação era a influência daquela criança. Depois tem as referências das mulheres mais velhas falando para as mulheres mais novas, em épocas anteriores também, que não pode comer isso, que não pode comer aquilo, porque vai influir no funcionamento do intestino da criança. Quer dizer que as referências que nós posicionamos durante nossa vida para as coisas da vida externa de matéria grosseira. Porque para a nossa vida interna também tínhamos que ter esse posicionamento de ir fazendo uma seleção daquilo que vai nos trazer a saúde, a alegria, a confiança. E nós vemos assim que hoje ainda tem pessoas que têm esse tipo de trabalho que, independente do horário, a pessoa levanta e vai para o seu trabalho. Quer dizer que para a vida externa nós estamos sempre organizados, mas para a nossa vida interna a confiança é somente sob o signo da cruz do Criador. Porque a pessoa vai conhecendo as suas leis e ela vai organizando a sua vida. Vai ponderando, vai vendo os seus pensamentos, vai vendo como ela atua. Porque nós podemos observar assim, nós nos encontramos hoje do jeito que nós pensávamos numa época anterior. Se nós compramos uma veste, nós pensávamos do jeito que queríamos a veste. Se nós estamos numa outra condição de construir uma moradia, nós vamos fazendo um trabalho de ir caminhando para a execução daquela moradia que nós pretendíamos ter. O jeito, a disposição das partes internas daquela moradia, agora para a vida nossa. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que 80 anos não é uma referência de uma existência. Isso fica bem claro assim no mistério do nascimento. Crianças que nascem com limitação, crianças que nascem já com uma condição de bondade, de cooperar-se na moradia, e outros que já nascem numa condição de ir dificultando a vida daqueles seus tutores. Quer dizer que nós já nos encontrávamos anteriormente aqui na matéria grosseira. Se voltamos, é uma oportunidade que nos foi concedida para melhorarmos e também fazer aquele trabalho de melhorar o ambiente que se encontra à nossa volta. É bem importante cada um lembrando desse procedimento que precisaríamos de ter, esse propósito. A insegurança é um procedimento bem interessante, porque a pessoa mora numa determinada moradia que ela tem, pode ser num prédio, e tem tantos andares, ela mora em um daqueles andares, tem as limitações para entrar naquela moradia. Tem os portões, tem os funcionários, então é feita uma seleção daqueles que vão entrar naquela moradia. A pessoa fecha sua porta e mesmo assim ela fica insegura do ambiente em que ela se encontra. Quer dizer que essa insegurança é dentro de cada um de nós. É o jeito que nós estamos vivendo, o jeito que nós nos encontramos, porque nós nos encontramos distante da luz. Porque quando nós nos encontrarmos próximo da luz, conhecendo os ensinos, estudando o livro Na Luz da Verdade, nós então vamos manifestarmos de uma maneira mais segura dentro de nós. E essa segurança a gente sabe que existe. Observando aquela criança que está na nossa responsabilidade, e o adulto está sempre atento com aquela criança. Evita que a criança machuca, porque a criança não tem ainda referência. E se naquela moradia tem degraus, assim que é possível, o adulto ensina a criança a subir e a descer aquele degrau.
ensina aquela criança, primeiro ela senta, para depois ela fazer os atos, ou de subir ou de descer. Então o adulto vai familiarizando aquela criança com a segurança que precisa. Na fase de amadurecido, tínhamos que fazer esse trabalho conosco, de ir verificando as informações, as instruções da vida interior que os nossos ascendentes nos transmitiram e observar se essas informações estão de acordo que me dê uma segurança. É pessoal. É isso que nós precisaríamos de entender, porque na manifestação da nossa vida interna, da nossa vida de matéria grosseira, do conforto que nós precisamos, do bem-estar do alimento que vamos receber, nós posicionamos. Mas agora para que eu fique seguro dentro de mim. É isso que cada um teria que estar observando. Então o procedimento que cada um precisa de ter é ele perceber para que ele veio para a matéria grosseira, qual a finalidade que ele se encontra e o procedimento para caminhar em cima dessas finalidades. Mesmo na vida de matéria grosseira, a pessoa pode ter sido bem-sucedida, mas se ela vai descuidando e organizando aquilo que é da responsabilidade dela, na sequência dos anos, ela vai ficando sem aquilo que ela fez a conquista. É um procedimento que existe. Então, para a vida externa, nós sabemos de muitas referências. Agora, para a nossa vida interna, de ir verificando o meu comportamento, se esse comportamento está de acordo com os ensinos, porque se os meus pensamentos que eu tive num período anterior, eles possibilitaram que viesse a realização daquilo que foi pensado, daquela veste, daquele passeio, da construção daquela moradia, da compra daquela outra moradia. Quer dizer, agora um procedimento para o meu alinhamento, porque quando tem insegurança, porque não conhece os ensinos, também vai desequilibrando dentro da vida da pessoa, porque o funcionamento dos órgãos, das vísceras, é uma harmonia. É bem fácil, assim, observar o funcionamento dos rins e da bexiga. E também o conjunto. Um funciona, o outro armazena o líquido e noticia quando a bexiga está cheia. Quer dizer que se nós ficarmos inseguros com a nossa vida interna, então nós vamos influir no nosso funcionamento interno. Fica bem fácil assim de observar uma criança que toma um susto ou passou por um susto. Então ela chega nas proximidades do adulto e fala: põe a mão no meu peito e vê como o meu coração está batendo. Então o adulto faz esta confirmação. Aquele coraçãozinho disparou. Quer dizer que há uma interferência, acelerou. Quer dizer que se acontecer dezenas de vezes, centenas de vezes, então vai trazer desarmonia. Assim traz também desarmonia para outras partes internas. Como aquele não estuda o livro na luz da verdade, se encontra distante da luz, acontece assim. Então ele procura auxílio fora, para ver se aquele outro que estudou sobre o corpo humano tem uma sabedoria para auxiliá-lo. Mas o auxílio teria que vir da pessoa, porque as consequências sempre se encontram do jeito que a pessoa pensa na vida. O jeito que nós pensamos é que tem a consequência de nos trazer a paz, de nos trazer o desespero. Então não é o auxílio que o outro vai nos possibilitar, é o jeito que eu preciso de fazer um trabalho comigo mesmo, de ir verificando que eu agora preciso de aproximar-me da luz. Então, a única coisa que nós sempre temos na nossa vida é a lucidez. E ela vem antes, independente da pessoa.
que é o caso de quando a pessoa coloca o dedo numa chapa quente, imediatamente ela tira, não passa pelo pensamento, é um sistema de sobreviver e esse dedo é tirado rapidamente. Quer dizer que se a pessoa alimentou um alimento que não fez bem para ela, imediatamente ela percebe a consequência de ter tido aquele alimento. Quer dizer que nós tínhamos que fazer esse trabalho de ir verificando a importância que tem da nossa sobrevivência em relação aos conhecimentos que o Criador nos possibilitou. Quer dizer que esses conhecimentos é que nos vão auxiliar, vai trazer aquela âncora, possibilitando assim que a pessoa mantém-se sempre segura. E nós sabemos que os pensamentos são inferiores. Quer dizer que são inferiores, mas se você descuida, eles ficam como se fossem primários, de importância fundamental, mas ele traz a insegurança para a pessoa. E é bem interessante porque no acúmulo das coisas de matéria grosseira com os pensamentos, a pessoa não tem limite nesse acúmulo. Quer dizer que ela sempre quer mais porque ela encontra-se insegura na sua vida interna. Quando a pessoa se encontra segura com a sua vida interna, ela aprende a usar aquilo que ela tem. A confirmação que existe do grande cometa que já manifestou e que vem manifestando, a primeira vez que ele manifestou foi um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Depois disso, ele continua manifestando. Depois, nós sabemos assim que aqueles que estudam um pouco não têm dúvida da manifestação do grande cometa. Essa manifestação nós vemos assim que é a separação, que já se encontra as informações sobre a separação nos livros antigos, que fala assim, separar os lobos dos cordeiros. Quer dizer que as pessoas que têm propósito de vida interior, a frequência que ela apresenta não condiz com a frequência daqueles outros que têm os propósitos diferentes. Porque com propósitos diferentes do que aquele propósito que precisaríamos de ter para voltarmos para a nossa origem, que é a pátria do Espírito, acontece assim. Esse propósito diferente, esses que se reúnem com esta finalidade, que não tem nenhuma objetividade, também eles não se aturam, têm que entorpecer-se para eles mesmos poder sobreviverem. Quer dizer que o que nós temos na nossa vida e que o Criador nos possibilitou é a lucidez, que é aquela condição bem importante da rapidez com que a pessoa tira o dedo da chapa quente, da atenção que ele está com aquela criança e que possibilita que não aconteça nada com aquela criança. Então, é um sistema de lucidez. As lembranças das advertências que nós recebemos para muitas coisas na moradia, dos cuidados que precisaríamos de ter e que estamos tendo. Quer dizer, se entorpece, a primeira coisa que é feita é perda de lucidez. Muitos acham assim que a realização do grande cometa está para um período longínquo. Não está para um período longínquo. É só cada um ter uma paciência de observar todos os acontecimentos que vêm acontecendo no planeta Terra. As mudanças climáticas, os degelos, o comportamento, a perda de naturalidade de cada um de nós. Não temos mais a espontaneidade de sermos naturais na nossa vida diária. Então nós vamos perdendo essa naturalidade. Quer dizer que a separação já existe. E é bem importante assim, porque essa separação não se encontra somente no ambiente do trabalho, se encontra também na moradia, com aqueles que estão naquela moradia estudando o livro Na Luz da Verdade, a diferença de comportamento, de maneira de ser, de perspectiva.
O esforço para aumentar a lucidez é um procedimento individual. Cada pessoa tem que lembrar assim: sob o signo da cruz, não é a cruz da crucificação de Jesus, porque esta cruz da crucificação era que os romanos usavam para não deixar vivo aqueles que eles achavam que precisavam de eliminá-los. A cruz do Criador, ela tem os 4 braços iguais e é o equilíbrio. Esse equilíbrio nós precisamos de trazer para a nossa vida. Quer dizer que porque a pessoa agora está tendo a maneira de compreender o livro na luz da verdade, não quer dizer que agora ela pode ser descuidada na sua vida. Ela tem que continuar sendo cuidadosa com todas as coisas, porque a diferença é assim: quando um cão fica na moradia e não dá para aquele cão a serventia que ele precisa de ter, deixa ele atrás da porta, deixa ele ficar onde ele quer, ele vai perdendo as qualidades que ele precisaria de manter desperto durante a sua vida. Essas qualidades é bem interessante assim, porque ele fica aguçado, porque nós sabemos assim de referência daquele que tem um cão e que não o atrapalha. A pessoa se encontra distante, voltando para a moradia, e o cão já percebe. A pessoa se encontra movimentando dentro da moradia e o cão se encontra fora e o cão percebe. Nós conhecemos muitas referências. Então, nós também temos que nos mantermos despertos. A comodidade é um procedimento que vai fazendo com que cada espírito humano entre num procedimento de sono, acomodando, não percebendo-se. E se aquela criança manifestava no período de gestação e depois continua manifestando, quer dizer que aquela criança é o adulto hoje que precisaria de continuar tendo esta qualidade de ver aquilo que ele queria para a sua vida de matéria grosseira. Para a nossa vida interna é o mesmo procedimento e nós tínhamos que lembrar assim que 80 anos não é uma referência de uma existência. Então, toda época, nós temos que fazer um trabalho numa continuação. Quer dizer que quando nós viermos novamente nesta matéria grosseira, continuar com o trabalho que nós deixamos, que é servir à luz, ter esse movimento em direção à luz. Essa é a finalidade que teríamos que ter toda a época da nossa existência. A responsabilidade é sempre individual, porque nós já ouvimos adultos falarem sobre criança e de comportamento de criança e fala que aquela criança não adianta fazer assim porque ela não aceita. Fica bem fácil assim de observar no caso de criança pequena que o adulto ainda coloca o alimento na boca daquela criança. Então, o adulto depois fala que não adianta dar esse alimento para aquela criança não quer esse alimento. Então o adulto procura fazer a adequação de dar o alimento para aquela criança e o alimento que ele aceita. Nós, na nossa vida interna, esse é o trabalho que nós tínhamos que fazer. Selecionar aquilo que nos possibilita nos trazer a confiança, a segurança e caminhar de acordo com os ensinos. Quer dizer que fazer parte daqueles que serão escolhidos no futuro para a vinha do Senhor. A vida é bem importante assim, porque quando uma pessoa quer fazer uma viagem, ela não compra a passagem no último instante. Ela faz uma programação. Evidentemente tem exceção, mas existe uma programação na vida diária de todos nós para a realização daquela viagem. Então, para a nossa vida, na continuação da nossa existência, esse é o mesmo procedimento que nós tínhamos que ter. Quer dizer que nós tínhamos que ter a base para a nossa continuação, de observar que todas as profecias que foram trazidas e todas as anunciações que foram trazidas para nós, que nós tínhamos que fazer um esforço para compreender essas anunciações. Porque muitas vezes nós achamos assim que não estamos de acordo
com nossa conduta, com a nossa maneira de ser. Mas a nossa vida teria que ser assim, um trabalho contínuo de ir verificando como é o procedimento para que eu venha a ter uma compreensão melhor, para que eu venha a ter uma segurança interna. E essa segurança a pessoa tem que lembrar que ela não tem como transmitir para outra pessoa, porque se ela mora numa determinada moradia, numa determinada localidade, que para entrar naquela localidade, naquela moradia, apresenta muitos itens de segurança. E a pessoa tem que lembrar que ela não tem como apresentar-se insegura. Quer dizer que esse procedimento é dentro de cada um de nós. Então, quando fala assim que o espírito da pessoa é que se encontra inseguro, não é o espírito, é o cérebro da pessoa, o jeito que a pessoa anda atuando durante a sua vida. Então ela vai fazendo as maquinações com os seus pensamentos, com a sua maneira de ser. Ela é que vai tendo que ter um equilíbrio com essa maneira de pensar. Sob o signo da cruz. Então nós precisamos de lembrar sempre assim, que não é a cruz da crucificação, é a cruz com os 4 braços iguais, porque a cruz do sofrimento de Jesus não tem nenhuma significação. E é bem grave, porque quando valoriza o sofrimento do outro, não está tendo uma bondade interna. Quando a pessoa sai desta condição de tomar a cruz da crucificação como referência, então ela precisa de ter a significação da cruz com os 4 braços iguais. E lembrar que na natureza, na criação, tudo tem um equilíbrio. E é bom a pessoa ir fazendo esta observação na moradia, do jeito que atua na moradia, e aqueles que têm animais domésticos têm que ter um equilíbrio. Faltou o equilíbrio, faltou a perspectiva de uma vida harmoniosa. Então o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita esta condição de poder termos as informações, as instruções para voltarmos para a nossa pátria do Espírito. Quer dizer que é um trabalho constante que cada um precisa de ter, de ir verificando, porque no caso de observarmos uma criança em formação, aquela criança é solicitada várias vezes durante o dia e o adulto vai atendê-la com as necessidades que aquela criança precisa. Quer dizer que para a nossa vida interna, então é várias vezes durante o dia e verificando o tipo dos pensamentos que nós estamos tendo, o tipo de sentimento que nós geramos. Depois nós temos facilidade assim de desprendermos muita atenção para aqueles que não se encontram na nossa responsabilidade. E tínhamos que lembrar assim que se a pessoa precisa de alguma coisa, ela que precisa de vir até nós e pedir para nós o jeito que nós somos para ver se é possível atendê-la. Então, para a nossa vida interna, esse alinhamento é bem importante assim, porque a qualidade para esse alinhamento nós temos. O Criador já nos possibilitou. Fica bem fácil assim de observar no preparo de um alimento. Então, aquele adulto que está fazendo o preparo, ele é muito cuidadoso porque ele tem o interesse daqueles que vão receber o preparo ficarem felizes. Quer dizer que é uma qualidade a mais que esse está usando para fazer aquele preparo. Essa é a qualidade que nós precisaríamos de ter para nós, para o nosso discernimento, para ver a diferença que existe com os ensinos, a confiança, a naturalidade, voltar a confiar em nós mesmos, porque nós conhecemos os ensinos, e a retaguarda que nós precisamos de ter é com os ensinos. Então toda a nossa perspectiva tem que ser colocada nos ensinos. Então estuda o livro Na Luz da Verdade,